Sabia que às vezes você pode ficar assim se perguntando por que as coisas não dão certo? Já tem 1 ano, 6 meses, já tem 2 meses, já tem 10 anos que eu espero por uma bênção na minha vida, que eu espero por alguma coisa acontecer e não acontece. Deus não ouve minhas orações. A Bíblia nos conta a história de Jacó. Eu escutei uma palavra sobre a construção de Jacó, do poço de Jacó, e eu não encontrei assim muitas pregações, muitas histórias sobre aquilo, mas me fez pensar tanto. Gente, olha só. Jacó, ele estava no deserto. Um deserto que na sombra dá 50 graus. Imagine que loucura um lugar daquele que ninguém achava água, ninguém tinha nada. Jacó, digamos que ele roubou a bênção do seu irmão Esaú, então ele teve que fugir para o deserto. Ele não tinha água, não tinha comida, não tinha amparo, não tinha nada. E ele decidiu, né, depois da palavra de Deus, que Deus trouxe para ele construir um poço no meio do deserto. Não tinha os materiais, as máquinas, as coisas que a gente usa no dia de hoje. Então eu imagino que tenha sido muito difícil para ele construir aquele poço. E se a gente for pensar, se era tudo deserto, então provavelmente o início daquele poço era terra. Então, e no começo pode ter parecido até fácil, né? Ele começar ali a escavar. E depois começaram a vir as pedras, os cascalhos, começaram a vir as rochas, começaram a vir aquele solo mais difícil. Imagina quantas e quantas vezes Jacó deve ter pensado em desistir. Mas por que ele não desistiu? Primeiro que ele tinha um objetivo. Ele sabia aonde ele ia chegar. Em segundo lugar, ele tinha a palavra de Deus. Quem mandou Jacó construir um poço não foi a mãe dele, não foi o pai, não foi o vizinho, não foi ninguém. Quem mandou Jacó construir o poço foi o próprio Deus. Então ele agia naquela força que Deus dava para ele. Ele agia naquele entendimento, naquela promessa de que o próprio Deus tinha mandado ele ir. Então ele ia conseguir. E é uma história muito linda, várias coisas aconteceram. Foi um processo bem difícil na vida de Jacó. Mas por final das contas foi ali onde ele encontrou a amada da sua vida, né? Ele conheceu Raquel ali naquele poço, e foi onde ele teve aí uma das maiores bênçãos, dos maiores momentos da vida dele. Ele conseguiu ajudar outras pessoas, todo mundo que passava ali perto, que ia tomar água do poço dele, que ia dar para os seus animais. Ele mudou a história daquele povo e mudou a sua vida também, né? Porque ele tinha direito a receber impostos sobre aquelas pessoas que usufruíam daquele poço, pelas pessoas que, né, tiveram a vida transformada através daquilo ali. Então entenda que o trabalhar de Deus é diferente do que aquilo que a gente vê. Como o próprio profeta diz, né? Eu não me guio por vista. Eu estou olhando aqui na frente e eu não estou vendo aonde eu vou chegar. Eu não estou vendo, né, literalmente o que eu vou conquistar para minha vida. Mas eu trabalho, eu luto, eu estudo, eu busco, porque eu sei que aquele a quem me disse pode ir, aquele que falou prossiga, aquele que falou eu tô contigo, aquele que sabia que o caminho ia ser espinhoso, ele é quem sabe de todas as coisas. Então, tudo é um processo. Gente, todos nós viemos a esse mundo maravilhoso, a esse mundo lindo, a esse mundo cheio de pessoas legais, de pessoas incríveis, justamente pra gente evoluir. Eu passei por uma experiência, acho que eu até contei para algumas pessoas, que esse ano eu decidi passar uma virada de ano. Eu queria ir para um lugar, não acabei encontrando ninguém para ir, eu fui sozinha porque eu queria ir para lá. E lá eu tive uma experiência com Deus muito legal, de algo que eu tinha que mudar a minha mentalidade. Deus trouxe pessoas que nunca me viram na vida para me ajudar a mudar essa mentalidade. E é isso, gente, o ser humano, ele tem que se abrir para a vida, ele tem que se abrir para ele conhecer novas coisas, para ele ter novos conhecimentos. O conhecimento, ele te liberta de muitas coisas. Então, que você se abra para a vida, que você se abra para a palavra de Deus, que você se abra para entender que tudo isso que você está passando agora é um processo e que você vai ser vencedor.